Como configurar o DHCP no MikroTik? É isso que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Bora lá! Fala pessoal, me chamo Gabriel Rezende, sou especialista MikroTik aqui na HackOne, mais de 12 anos de experiência na área de TI, infraestrutura, redes, e a maior parte desses anos trabalhando com MikroTik, porque MikroTik é vida, galera. E hoje eu quero trazer mais uma funcionalidade do MikroTik, na verdade é uma funcionalidade de quase todos os vendors aí, o DHCP, uma ferramenta, um protocolo que a gente utiliza demais em redes de computadores e eu quero mostrar para você como que a gente configura ele no MikroTik. Quero passar aqui hoje por DHCP Server, DHCP Client e DHCP Relay. Você vai sair desse vídeo entendendo perfeitamente como funciona todas essas configurações no RouterOS, no MikroTik. Conteúdo de qualidade para você. Então, se é conteúdo de qualidade, já senta o dedo no like aí, deixa um like pra gente, deixa um comentário aí do que você tem achado dos vídeos, ou de ideias de novos vídeos, ou se você já usa essa plataforma, vamos trocar uma ideia nos comentários aí, deixa um comentário pra gente. E outra coisa, cara, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que tem dificuldade em configurar o DHCP no MikroTik, que já apanhou, já tomou aquela surra do DHCP, manda esse vídeo para ele, compartilhe com alguém aí. Bora lá então para a tela? Bora aprender? Bora lá. Estou aqui com um laboratório que eu trouxe para vocês, ele 100% MikroTik, tá? Então, tanto a parte DHCP Server, DHCP Relay, DHCP Client, vou fazer ele todo em MikroTik aqui, para a gente aprender todas essas funcionalidades do DHCP. Antes da gente entrar aqui na parte prática, vamos um pouquinho para entender o que é o tão famoso DHCP. Bora lá. DHCP é uma sigla, ela quer dizer Dynamic Host Configuration Protocol, ou Protocolo de Configuração Dinâmica de Host. E a definição dele, ele permite que os dispositivos de rede obtenham automaticamente as configurações de rede necessárias. Então, como endereço IP, máscara de subrede, gateway padrão, servidor DNS, a gente consegue entregar uma infinidade de configurações de uma forma automática através do DHCP. Ele é muito utilizado nos dias de hoje, porque devido à enormidade de dispositivos que a gente tem na rede. Então imagine você aí com uma empresa com 10 computadores. Vamos começar por baixo, 10 computadores. Imagina o trabalho de você ir nos 10 computadores e configurar o IP deles de um a um. Máscara, gateway, DNS. Você quer fazer uma mudança de IP, você tem que ir lá naquele computador de novo e mudar o IP. Você quer fazer uma mudança de DNS, você tem que ir em todos os computadores e mudar esse DNS. Agora imagine uma empresa com 50 computadores. O que é esse trabalho? O gerenciamento disso tudo. Agora imagine uma empresa com 100, com 200, 500 dispositivos. Então, essa enormidade de dispositivos que a gente tem na rede tornou inviável a configuração manual dos IPs. Isso eu estou falando de uma empresa com computadores. Agora imagine lá, ó, imagine que você tem lá um restaurante, você atende um restaurante e eles têm lá um Wi-Fi de clientes. E esse Wi-Fi de clientes você vai entregar o IP para cada dispositivo que conectar nesse Wi-Fi. Imagine lá você ter que ir dispositivo a dispositivo, chegou um cliente novo, chegou um cara novo, fala, ó, dá o celular aqui, deixa eu configurar o IP para você, senão você não navega aqui não. O cara conecta, mas você tem que ir lá e configurar o IP para ele. Então isso é inviável, tá? Inviável. Num hotel, por exemplo. Então a gente tem o nosso DHCP que vai fazer toda essa configuração automática para a gente de todos esses parâmetros, tá? Essencial numa rede nos dias de hoje. Tá? O DHCP funciona em cima dessa sigla DORA, é como os pacotes dele trabalham. Eu quando olho isso aqui eu lembro do Procurando Nemo, né? Tem lá a Dory com Y, mas sempre que eu olho aqui eu lembro da Dory, eu vou lembrar do protocolo DHCP. Então quando você esquecer de como funciona o DHCP, lembra aí de Procurando Nemo, você vai lembrar que ele funciona em cima do DORA. O que é o DORA? É os pacotes do DHCP, que primeiro é o Discover, depois é o Offer, Request e Acknowledge, ou ACK. Então essa sigla aqui, essas primeiras letras, formam o DORA, tá? Que é como o DHCP trabalha. Então, diferente do que a gente pensa, que um
quando tem um servidor DHCP lá, então vou desenhar um MikroTik aqui como um servidor DHCP ligado direto no computador. Diferente do que às vezes a gente pensa, que o servidor DHCP ele fica enviando pacote direto para a rede aqui, com os IPs, com a configuração IP, não é assim que funciona o DHCP, tá? Na verdade, o computador cliente que envia o primeiro pacote aqui. Então, o computador cliente que vai enviar o Discover, e vai enviar para a rede aqui, ó, tem algum DHCP na área aí? Alguém que consegue me atender com IP? Alguém que consegue me enviar o IP aqui? E você tem lá o seu MK configurado com um servidor DHCP, ele vai falar, opa, tô na área aqui, cara. Tô na área aqui, bem configuradinho. Tô aqui, vou enviar um pacote offer. Ó, tem um IP para você. Quer? Tá afim? Ele vai falar, ué, já estamos aqui mesmo, já estamos conversando. Ele vai enviar o request. Então me manda fazer uma requisição. Me manda esse IP então. Deixa eu ver qual que é a dele. Me manda ele aqui. Aí por último ele manda o ACK, já confirmando que esse IP é dele, fazendo a reserva lá na sua base, deixando lá pelo lease time, o tempo que vai ficar disponível esse IP para o cliente. Então são esses pacotes que a gente troca em cima do DHCP, tá? Já já a gente vai abrir o Wireshark aqui, a gente vai ver esses pacotes trafegando na rede, para vocês verem que não é só teoria, é o que acontece na prática mesmo aqui. Show de bola, então ele funciona em cima aqui do nosso Procurando Nemo, a Dory, mas no caso aqui eles trocaram a última letra e jogaram o A. Show? Ele utiliza portas UDP para comunicação, que é a porta 67. A porta 67 ela é utilizada pelos servidores, tá? E a porta 68, UDP as duas, que é utilizada pelos clientes. Os servidores utilizam para enviar o pacote Discover Request. Então, voltando aqui no nosso Dora, a gente tem que lembrar que o cliente ele envia o Discover e o servidor responda com a porta 67 UDP. Recebe esse pacote na porta 67, né? E o DHCP Request, que também é o cliente que envia. E a porta 68 é utilizado pelos clientes para receber o DHCP Offer e DHCP ACK. Então, quando o servidor manda o Offer e o ACK, recebe o cliente na porta 68 UDP. Tá? Funciona em cima dessas duas portas aí o protocolo DHCP. Então, se você tem um firewall na sua rede, você tem que liberar essas portas para ter a comunicação entre o servidor DHCP e o cliente. Sempre lembre-se disso, tá? E ele funciona também, o que define o nosso DHCP é a RFC 2131, tá? Aqui está o link dela, você pode pesquisar no Google. Você vai ter várias informações ali do DHCP, lembrando que o DHCP não é um software, não é um protocolo proprietário, né? Então ele funciona em diversos vendors. Então tem uma RFC para definir como que deve ser o funcionamento aí do DHCP em todos esses vendors. Bora lá para a prática então? Então agora a gente entendeu todo o conceito por trás aqui do DHCP, como que ele funciona, as portas utilizadas, qual que é a RFC que define ele. Então a gente tem aqui o nosso laboratório e vamos acessar o nosso MK1 aqui, vamos configurar o DHCP Server. Estou com ele aberto aqui já, tá? Vou fechar todas as janelas. Para a gente configurar o DHCP, primeiro passo que a gente tem que ter um IP configurado na interface para funcionar o DHCP Server. Então eu vou lá na minha interface, eu já deixei configurado aqui os IPs da nossa rede. Então o MK1 ele vai responder pelo ponto a ponto aqui com o MK2 no 10.0.0.1 e na rede interna aqui ele tem o 926801. Ele vai ter um IP aqui para a internet que ele inclusive recebeu por DHCP Client, mas eu vou deixar para a gente falar de DHCP Client quando a gente acessar o MK3 aqui, tá bom? Então agora a gente vai falar de DHCP Server aqui no nosso MK1. Então eu vou acessar ele. Então eu já configurei lá na interface dele, ó. Na interface que ele está com o MK3. Então o MK3 aqui, ó, que vai ser o cliente DHCP dele, tá? Então essa interface já configurei o 926801. Esse é o primeiro passo, a gente tem que ter um IP configurado na interface. Vou vir aqui no DHCP Server. A gente pode criar aqui um DHCP com o botão mais,
Se a gente criar, a gente tem que criar o servidor da HCP. Na verdade, antes, a gente precisa criar o pool, aqui em IP pool, criar um pool, criar uma network e depois criar o servidor da HCP. Tem que ser esses passos, tá? A network você pode até criar depois, mas é recomendável criar o pool, criar a network, criar o servidor da HCP. Mas como o MikroTik é vida, ele deixou aqui um botão para a gente facilitando toda essa configuração, que é o nosso DHCP Setup, tá? A gente vai utilizar bastante ele aqui na aula de hoje. Então, o DHCP Setup, clicou nele, ele vai fazer algumas perguntas para a gente vai respondendo e já vai configurar todas essas opções que eu falei para vocês aí. Então, a primeira pergunta dele, qual interface você quer rodar o seu servidor DHCP? Eu vou escolher aqui, então, a interface 2, que vai lá para o meu MK3 DHCP Client. Next, qual endereço, qual espaço de endereço que você quer utilizar? Se eu chegar com o mouse aqui em cima, ele vai me mostrar, inclusive, o range de IPs que tem dentro desse endereço. E é a minha rede. Então, a rede que eu quero configurar é realmente a rede 92.168.0.0/24. A gente viu isso aqui no desenho. Então, aqui está aqui a rede que ele vai atender lá com o servidor da HCP 92.68.0.0, tá? Então, é isso que a gente tem que ter aqui nessa primeira questão aqui. Segunda, né? Segunda questão. A terceira, ele vai perguntar qual que é o gate dessa rede DHCP. Vai ser o gate do nosso próprio MK1 92.68.0.1. Qual que é o espaço de endereço que você quer entregar? Aqui a gente pode deixar, inclusive, do 2 até o 254, ele vai entregar todos os IPs que estão disponíveis dentro desse range. Lembrando que o final 1 está configurado no nosso MK. A gente pode deixar tudo isso, ou por boas práticas, ou uma forma da gente, a maioria das vezes a gente configura, a gente sempre deixa alguns fora desse pool aqui, fora dessa faixa. Então, vou entregar, por exemplo, do 10 até o 99. Por que a gente deixa alguns fora? Às vezes você vai ter alguns equipamentos na sua rede que não aceitam DHCP, por exemplo. Então, você pode configurar ele manualmente lá com os IPs que você não colocou no pool. Às vezes você quer ter um departamento dentro da sua empresa ou alguns equipamentos que você quer realmente configurar manual. Você não quer configurar por DHCP, então você quer que seja configurado manual, uma rede de servidores, uma rede de câmeras, enfim. Então você tem ali um espaço que você não deixou alocado no seu DHCP para não dar conflito na sua rede. Apesar de que o DHCP ele tem proteção contra conflito, já eu mostro para vocês. Mas é sempre bom evitar isso, tá? Então a gente sempre deixa uma faixa só nesse pool e as outras a gente pode configurar manual. Se você, inclusive, apertar na seta para baixo aqui, ele abre um novo campo que você pode colocar uma outra faixa dentro desse mesmo range de rede aqui. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui do 150 até o 92.68.0.200. Eu quis dizer aqui que do 100 até o 149 eu não quero que ele entregue. Esse peso eu vou configurar na mão, vou utilizar eles para uma outra finalidade que não seja para o servidor da HCP. Então você consegue clicando nas setas aqui para baixo, inclusive criando pools novos com intervalos diferentes aqui, tá? Então vamos dar um next, ele vai perguntar qual que é o servidor DNS que você quer entregar nesse servidor da HCP. Ele está pegando esse aqui porque é o que está aqui em IP DNS configurado que eu recebi lá do meu provedor de internet. Mas você pode configurar um outro, você pode apertar a seta para baixo e colocar um secundário, ou mesmo um terciário. Ó, pode configurar outros servidores da HCP. Configurei o do Google aqui, next, ele vai perguntar qual que é o lease time, qual que é o tempo de concessão que você quer deixar para esse IP que a gente entregar para o cliente. Ele está aqui 30 minutos, vamos deixar, lembrando que na metade desse tempo, os dispositivos eles enviam um pacote de confirmação, falando, ó, eu tô aqui ainda, viu? Pode renovar esse tempo aí. Quando dá 15 minutos, o host vai enviar, ó, tô aqui, pode renovar esse tempo, eu vou continuar com esse IP. Mas se der os 30 minutos, esse host se derem 30 minutos, esse host não aparecer, não der sinal de vida, esse IP é excluído ali dos leases. Se tiver fixo, ele vai continuar ali, mas não com status bound, com status entregue. Vai ficar com outro status, mas se não tiver reservado, ele é excluído ali da lista e pode ser entregue para um outro cliente depois que esse tempo expirar e não tiver confirmação do cliente.
Vou dar o Next, ele vai dar a mensagem aqui que o setup foi concluído com sucesso. Então a gente configurou aqui então o nosso servidor DHCP, tá? Se a gente vier aqui em Networks, a gente vai ver que ele criou uma network com as configurações que a gente setou lá no nosso setup. Se a gente vier aqui em IP Pool, a gente vai ver que ele criou um pool com aquelas configurações que a gente setou lá no nosso setup. Então aquele setup ele cria tudo isso automático para a gente. Quando a gente dá 2 cliques aqui em cima do servidor DHCP, a gente vai ver que tem algumas outras opções disponíveis para a gente aqui. Como, por exemplo, dar um nome para esse servidor. Então, vamos colocar aqui DHCP Server. Tá? Criatividade 100% aqui, né? DHCP Server. Você pode alterar e colocar o nome do setor, enfim, da VLAN. Você pode colocar o nome. Se você for trabalhar com Relay, daqui a pouco a gente vai fazer, você vai utilizar esse campo. O Lazy Time. BootTP Lazy Time, talvez você trabalhe com um protocolo BootTP em algum equipamento mais antigo. Lembrando que o BootTP é o DHCP antigo, tá? O DHCP veio para substituir o BootTP com configurações novas, com melhores performances. Mas às vezes você tem um equipamento lá que ele ainda funciona com BootTP, então você altera ele aqui para trabalhar de forma dinâmica, por exemplo, ou sem nenhuma, ou de forma estática, e utiliza o BootTP. Aqui ele está falando qual que é o pool que será utilizado no nosso servidor DHCP, quais as opções de DHCP você quer setar. Essas opções se referem a esse campo aqui, ó, essas abas que a gente tem, Options, Option Sets, Option Matcher. O que é isso? Existem opções DHCP que a gente consegue configurar outras configurações além dessas padrões aqui. Então eu quero, por exemplo, que o meu cliente receba um proxy de internet, uma configuração proxy de internet através do DHCP. Você vai configurar um option aqui que ele vai ter sempre um código. O do proxy, se eu não me engano, o código é 252, tá? Você quer, por exemplo, você tem um Unify, você quer que o cliente receba qual é a controladora Unify IP da controladora direto por DHCP. Tem um código para isso. E existem vários outros exemplos de códigos que você pode trabalhar aí, tá? Se você quiser saber mais, você pode vir aqui na internet e pesquisar por DHCP Codes. Aqui, ó. A Iana aqui, grande Iana. Iana vai entregar pra gente aqui, ó, vários códigos DHCP. Iana é Internet Assigned Numbers Authority. Vários códigos aqui que você pode utilizar no seu DHCP para entrega de outras configurações, configurações personalizadas. Option Sets, depois que você configurou suas options, você vai colocar um set aqui e vai colocar todas as options que você selecionou que você quer atribuir no seu servidor DHCP. Então, aquela opção que a gente estava aqui, ó, Option Set, você vai colocar a configuração que você setou aqui nessa aba Options Set. Option Matcher é até uma função que vem nova com a versão 7 do MikroTik. Ele vai fazer um match com algum tipo de equipamento. Então, por exemplo, você quer fazer um match com um tipo de equipamento Android, um iPhone, enfim, você pode utilizar esse Option Match aqui. Então, essas 3 opções se referem a option, tá? Esses dias eu até utilizei no cliente essas opções. Era um cliente que ele tinha iPhones que estavam com problemas para logar no hotspot. Então, eu criei um option, eu vi lá no site da Apple, tem um option que facilita aparecer a tela do hotspot quando o iPhone acaba de logar. Então, eu configurei esse option e deu bom lá, resolveu o problema do cliente. Então, você pode talvez utilizar esses options aqui para algum problema que você tem aí na entrega do seu DHCP ou de alguma função específica, tá? Então, isso que está dizendo aqui no Option Set. Server Address, se você quiser colocar aqui, forçar um IP, que vai ser o IP do server, que vai entregar para os clientes. Delay Troubleshoot, o campo DHCP, o pacote DHCP tem um pacote lá, SEC. Você pode configurar um tempo aqui que se o pacote que chegar DHCP foi menor o campo SEC que esse daqui, ele ignora esse pacote. Ele traz mais algumas configurações aqui que a gente não utiliza tanto, tá? Mas são opções que a MikroTik nos entrega aqui para a gente personalizar o nosso servidor DHCP. Então, se ele é autoritário ou não, se o BootTP suporte, quantos MACs
um cliente pode utilizar, se vai utilizar radius ou não, ou somente para account, somente para registros. Mas eu quero utilizar um radius para entregar, por exemplo, um controle de banda personalizado para o cliente através da DHCP. Se ele vai trabalhar sempre com pacotes broadcast, se ele vai adicionar o ARP nas leases quando entregar o IP, se vai utilizar frame com classless e se ele vai detectar conflitos. Essa útil de detectar conflitos é até aquela que eu falei para vocês, que ele vê se tem um IP na rede que vai conflitar com aquele que ele está entregando e fica com status conflict ali. Ah, Gabriel, eu queria saber mais sobre essas funções. O vídeo não ia caber tudo isso hoje, mas você pode entrar aqui, ó, dentro do help da MikroTik, que é o que eu falo toda a aula. Você tem alguma dúvida sobre alguma função do Router OS, vá no help da MikroTik. Ele vai te entregar o próprio site do fabricante. Se a gente vier aqui em servidor da DHCP, a gente vem aqui nas opções, ele vai explicar tudo para a gente, tá? Always broadcast. Altera se deve forçar resposta da DHCP de transmissão. Não. O que acontece? Sim. O que acontece? Autoritativo. Então ele traz todas essas configurações para a gente aqui, tá? Se você tiver alguma dúvida, quiser aprofundar, tá na mão ali. Então, ok. Nosso servidor da DHCP está configurado. Eu vou entrar lá no nosso MK3, tá? E vou ver o DHCP Client. Vou ativar o DHCP Client e vamos ver se foi configurado corretamente aí o nosso DHCP Server. Deixa eu achar ele aqui, tá aqui. MK3 DHCP Client. Como configura o DHCP Client no MikroTik? IP DHCP Client, tá? A gente vai apertar o botão mais e ele vai perguntar pra gente. Ele adiciona automático aqui, ó. Vou excluir que ele adicionou. Vou clicar o botão mais. Qual interface eu quero? Quero na interface 1. A interface minha que está ligando com o DHCP Server. Eu quero receber nesse DHCP DNS? Quero. Quero receber configuração NTP, Network Time Protocol, protocolo de rede, de tempo de rede, né? Receber do meu servidor DHCP essa configuração, um relógio para me atualizar a minha hora, o NTP, quero. Então vou deixar aqui. Se o meu servidor DHCP me entregar isso aqui, eu vou receber e vai configurar aqui na minha interface. Quero receber a rota default? Sim, não, ou com especial classless, tá? Aqui na aba Advanced, eu falo quais opções que eu vou enviar lá para o meu servidor DHCP quando ele me entregar um IP. Eu vou enviar meu hostname e meu client ID. Qual que é a distância da rota default que será criada? Você pode colocar outro. Você pode colocar aqui um script para quando o IP chegar para você, vai rodar esse script. Ah, então eu quero que quando chegue eu trabalhe com rotas, porque eu tenho um balanceamento. Eu quero que quando chegue me envie um alerta via Telegram. Eu quero que quando chegue, enfim, você pode usar a criatividade aqui de alguma necessidade sua para executar um script quando você receber esse IP, tá? Em status ele vai mostrar para a gente como está o status da atribuição quando a gente receber esse IP. Então vou dar um apply aqui, ele vai ficar procurando ali e já deu um bound. Bound, ele já falou, já recebi o endereço IP. Se a gente vier na aba status, ele mostra o endereço IP que recebeu, qual que é o gateway, qual que é o servidor DHCP, quanto tempo para expirar, primeiro servidor DNS e segundo servidor DNS, tá? Se a gente vier aqui IP DNS, a gente vai ver até o terceiro que a gente configurou lá no nosso servidor DHCP. Show de bola, galera! Aqui ele tem DHCP option, aquelas opções que ele vai entregar lá para o servidor. Quando a gente quer entregar uma opção diferente, a gente adiciona aqui e coloca lá no nosso DHCP Client, tá? Se eu colocar aqui em Release, ele vai tirar esse IP e vai tentar pegar outro. Na verdade, o servidor DHCP sempre vai entregar o mesmo para ele, porque é o que está configurado. Mas se eu configurasse outro lá, eu ia pegar o outro IP, tá? Renew, ele vai renovar esse tempo de concessão aqui desse IP. Show de bola, galera! Servidor DHCP e DHCP Client. Estamos na mesma página? Como vocês estão aí? Vamos falar do DHCP Relay? Bora lá então. Nosso DHCP Relay.
Para funcionar o relay, ele precisa ter um DHCP server. Então eu vou acessar lá o meu MK1 de novo. Esse cara vai ser o DHCP server e esse cara vai ser o DHCP relay. Ele não é tão utilizado, tá? Mas, por exemplo, a gente pode utilizar ele. Às vezes você tem uma matriz e você tem filiais, você não quer que suas filiais trabalhem com o servidor DHCP. Você quer configurar isso tudo na sua matriz que vai entregar IPs para as filiais. Por alguma necessidade de gerenciamento, você quer fazer isso, você quer centralizar sua configuração DHCP. Então você vai utilizar o DHCP Relay. Lá no seu roteador da filial, você vai ativar somente o DHCP Relay, não o DHCP Server. Então nesse caso aqui, esse cara vai ser o nosso DHCP Server e o nosso MK2 DHCP Relay. Vamos lá, é bem tranquilo a configuração, bem simples, tá? Aqui no DHCP Server, eu vou criar um novo DHCP Server. Primeiro, eu preciso conferir que eu preciso ter um ponto a ponto configurado lá com o meu MK2, com a minha filial. Supondo que é uma filial, por exemplo. Então eu estou aqui, que é a rede que eu tenho sinalizada aqui no nosso IVNG, ó. Lá do lado do MK1 esse IP, do lado do MK2 esse IP aqui. 10.0.0.1, 10.0.0.2. Então lá no meu MK1, eu vou criar um servidor DHCP lá para o meu relay. Vamos utilizar o setup? Vamos utilizar o setup igual a gente estava utilizando. Então eu vou colocar que vai ser entregue lá na minha interface do MK2, na Ether 4. Qual que é o endereço IP que ele vai entregar? Ele vai entregar um 92. Então, o endereço IP, o espaço de endereço IP vai ser esse aqui, ó. 92.168.1.0/24, tá? Então, o 92.168.1.0/24. Ele vai perguntar qual que é o gateway, quem que vai ser o gateway dessa atribuição de IP? Vai ser aqui o meu MK2. Então, apesar do MK1 ser o servidor da DHCP, eu quero que o meu MK2 seja o gateway. Gabriel, Gabriel, isso aí não dá BO? Dá nada, dá nada. Funciona e tem que funcionar. Eu vou entregar um outro gateway para ele, tranquilamente. Nem sempre o servidor da DHCP vai ser o gateway, pessoal. Não tem essa obrigatoriedade, tá? Então, o meu gateway vai ser o 92.168.1.1. Então, o gateway, o 92.168.1.1. Next, ele vai perguntar quem que é o relay. Ele fala, você tem que colocar um relay, porque não tem esse IP na interface aí, né? Então, o meu relay vai ser o 10.0.0.2. É lá o meu MK2. Qual que é o espaço de endereço IP que você quer entregar? Do 1.10 até 1.99, tá? Vamos entregar esse espaço aqui. Ele vai perguntar o DNS, vamos deixar esse mesmo, Lazy Time vamos deixar. Configurado ali, então, o nosso servidor DHCP. Mas se eu ir lá no meu MK4, ó, esse cara aqui, vai receber IP já, não? O que vocês acham? Vamos entrar lá para ver? MK4, IP, DHCP Client. Vou excluir aqui que ele criou. Aqui na Ether 1, vou dar um OK. Ele vai ficar procurando e nada, não vai receber. A gente não configurou ainda o nosso relay. Então aqui no MK2, eu vou entrar aqui em IP, DHCP Relay e vamos configurar o nosso DHCP Relay. Vou adicionar, eu vou falar qual interface eu quero que ele entregue o DHCP. Vai entregar lá para o meu MK4. A interface de cliente minha. Aqui tem como você trabalhar com uma VRF, tá? A versão 7 também trouxe essa possibilidade para a gente. Então, você quer trabalhar com o DHCP Server exclusivo em uma VRF, você vai selecionar aqui. Lembrando sempre das portas lá, de direcionar as portas, trabalhar com as portas, se você for trabalhar com VRF. Tá? No site da Microtik aqui, ele fala sobre isso, sobre o DHCP Relay. Se você for trabalhar, dá uma olhadinha aqui com a questão que retransmissão DHCP Relay, tá? Se você for trabalhar com VRF, tá? É bom, aqui ele fala aqui, ó. DHCP Relay e tal. Ó, se você for trabalhar com VRF, trabalha aqui, faz as rotas e trabalha com as portas, a porta 67, que é a porta utilizada pelo servidor para enviar as requisições para os seus DHCP server. No site da Microtik ele explica isso aí certinho. Eu vou selecionar aqui quem que é meu servidor DHCP. O servidor DHCP é o 10.0.0.2, tá?
Delay Troubleshoot, aquela mesma configuração que eu falei do DHCP Server, aquele campo sec no DHCP, caso o tempo que eu receber desse pacote for menor que esse tempo configurado, ele vai descartar. Não é uma configuração muito usual, beleza? Aqui, local address, eu vou falar qual que é o IP que comunica com o meu DHCP Server. Eu posso não selecionar ele e o MikroTik vai pegar um IP da interface, mas nem sempre dá certo, tá? Então, para evitar erros, eu vou deixar configurado aqui que é por esse IP, eu inverti aqui, né? O DHCP Server é o 1 e o local address que é o 2, que é o IP aqui do meu MK2. Beleza? Então, adicionei aqui no status aqui, se ele receber... Ah lá, já até recebeu uma requisição, já respondeu a requisição. Vamos ver lá no nosso MK4, ele já deve ter recebido lá. O IP tá na mão, tá na mão, tá na mão. Em status a gente vai ver, ó, o IP que ele recebeu, que é o IP da rede que ele tá configurado lá, ó. Lembra a rede? 926810. Já recebeu aqui. E... cadê o MK4? Aqui, quem que é o gateway? Servidor DHCP lá no seu MK1. Tempo de expirar o IP, primário DNS, secundário DNS. Então, o nosso DHCP Relay filé funcionando perfeitamente aqui, galera. Show de bola? Como é que foi aí? Deu para aprender sobre DHCP, DHCP Server, DHCP Client, DHCP Relay? Tamo junto? Valeu, galera. Até a próxima. Lembrando que, antes da gente finalizar, aqui na descrição tem vários links para você embarcar junto com a gente no foguete aqui dentro da HackOne, participar com a gente da comunidade MikroTik, HackOne e ter acesso a vários conteúdos, ter acesso a vários treinamentos, ter acesso à nossa comunidade e poder juntamente com a gente lá crescer profissionalmente, crescer em conhecimento, tirar dúvidas ali com a galera, participar das nossas sessões ao vivo, semanais, as nossas masterclass. É muito conteúdo aqui dentro da HackOne. Então aqui dentro na descrição você pode acessar os links aí e cair para dentro aqui junto com a gente na HackOne. Tamo junto, valeu, até a próxima!